Quinto ano, página 6, lá no finalzinho, célula, componente básico do corpo. As pessoas se perguntam há séculos sobre do que os seres vivos são feitos. Essa pergunta começou a ser mais bem respondida após a invenção do microscópio óptico por Zacharias Janssen, que ele viveu de 1580 a 1638, e seu pai. Esse equipamento é formado por um conjunto de lentes capaz de ampliar uma imagem até cerca de 1000 vezes nos microscópios atuais, permitindo observar objetos muito pequenos e descobrir coisas impossíveis de serem vistas a olho nu. Então, as células elas são tão microscópicas, tão pequenas, que nós não conseguimos vê-las com os nossos próprios olhos. Por isso, a gente necessita do auxílio de um microscópio, que é um aparelho que ele possui lentes que fazem com que aquilo aumente de tamanho. Aí sim seja possível visualizar. Por volta de 1930, foi desenvolvido o microscópio eletrônico, que permitiu um maior conhecimento sobre as estruturas das células. Ele pode aumentar uma imagem até 1 milhão de vezes e projetar essa imagem em uma tela, semelhante à tela de um computador. Então, ele capta a imagem, aumenta essa imagem e transfere essa imagem para uma tela. Então, fica mais fácil ainda de ver, que não precisa ficar com o olho lá na lente do microscópio. Organização das células. A célula é a menor estrutura que compõe a vida. Os seres vivos, que são formados por uma única célula, como as bactérias, os protozoários e alguns fungos, são chamados de seres unicelulares. Único, celulares, célula, ou seja, é formado por uma única célula. Quando são formados por muitas delas, como as plantas, alguns fungos, os animais, são chamados de seres pluricelulares. Pluri vem de plural. O que é o plural? É mais de uma coisa, ou seja, mais de uma célula. No nosso corpo, existem vários tipos de células, com diferentes formas, que compõem os nossos órgãos, como os olhos, o coração, os músculos e a pele. Conheceremos a seguir a estrutura básica das células que estão presentes nos animais, incluindo os seres humanos. Então, quando fala que vai mostrar aí a estrutura básica, né? Quando eu falo que é o básico, é o mais simples que tem, tá? Nós vimos que as células elas são diferentes de um órgão para o outro, né? As células, por exemplo, dos músculos não são iguais às células da pele, que não vão ser iguais às células do cabelo. Cada órgão é formado por células, mas essas células elas são diferentes porque os órgãos também são diferentes. Então, basicamente, uma célula, né, a principal, esse básico seria assim, as principais partes que compõem uma célula. Nós temos aí uma célula que tem membrana plasmática, que é essa pelezinha em volta da célula, como se fosse a casquinha da célula. Citoplasma, que é a parte de dentro da célula. O núcleo, que é aquele ovinho, aquele miolinho da célula. Então, até então, parece até um ovo cozido, né? A membrana plasmática é como se fosse a casca do ovo. O citoplasma é como se fosse a clara, a parte branquinha do ovo. E o núcleo, a gema, que é a parte mais central. E nesse citoplasma tem alguns elementos aí que vem destacando as organelas. Então, lembrando que essa é a parte básica, a principal. Existem outras partezinhas dentro de uma célula. Representação de uma célula animal, foi essa que eu mostrei aí, né? Em corte, ou seja, como se tivesse cortado ao meio para ver por dentro, para melhor observação da sua organização interna. Estruturas destacadas, a membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas. Ao lado temos uma cientista, né?
observando imagens no microscópio óptico. Não é aquele eletrônico que transmite para uma tela. É aquele outro mais simples. Funções dos principais componentes da célula. Então, essas partes que nós vimos aí que essa célula estava dividida, para que serve cada pedaço desse? Existe uma membrana que envolve a parte mais externa da célula e delimita seu tamanho e formato, chamado membrana plasmática ou membrana celular. Então, pode receber esses dois nomes. Ela seleciona as substâncias que entram e saem da célula conforme sua necessidade. Então, podem entrar substâncias por ela e podem sair substâncias das células por ela. Ela que vai ter esse controle do que entra na célula e do que sai da célula. Dentro da célula existe um material de aspecto gelatinoso e muito rico em água, o citoplasma, que é aquela parte que eu falei como se fosse a clara do ovo. Nesse citoplasma estão diversas estruturas, as quais nós chamamos de organelas, cada uma com sua função dentro da célula. Foi o que eu falei, né? Tem vários aspectos diferentes, vários itens ali diferentes na célula que vão ter funções diferentes. No núcleo da célula fica o material genético, o DNA, que possui informações para o funcionamento das células. Então, dentro do núcleo tem o DNA. O DNA é onde vem, a parte que vem carregando todas as nossas características, né? Tanto o pessoal faz teste de DNA, né? Então, no DNA tem que ter todas as nossas características, tem que ter a ver com as características dos nossos pais. Então, essas características ficam guardadinhas aí dentro do núcleo, no DNA, desculpa. Página 8, saiba mais. Nos seres humanos, somente os glóbulos vermelhos presentes no nosso sangue não apresentam núcleo. Estudaremos mais sobre eles em sistema circulatório. Então, lá no sistema circulatório, lá na frente, nos próximos capítulos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, aí é só por questão de curiosidade mesmo, tá? Que dentro do nosso sangue nós temos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos, eles não possuem núcleo, que é aquela partezinha central. Mas isso a gente vê depois. O mão na massa. O mão na massa vai ser mais um trabalho para casa. Né? Vocês já estão fazendo todos os trabalhos em casa mesmo, né? Só que esse vai ser como se fosse uma maquete que você vai fazer. Você vai ter que montar uma célula. Olha bem a explicação. Construindo uma célula. Agora é sua vez de construir uma célula tridimensional. Aí está falando que é para fazer em grupo, mas vocês vão fazer individual, tá bom? Cada um na sua casa. Pesquise quais são as principais estruturas de uma célula e quais as funções de cada uma. Isso nós até vimos ali atrás, você pode rever na folha anterior. Determine quais materiais serão utilizados. Então, você pode usar o material que você quiser para construir sua célula. De preferência, fáceis de serem encontrados, como massinha de modelar, garrafa PET, papelão, papel de presente. Você pode fazer ela comestível também, usar gelatina, pode usar jujuba, balafine, pode usar biscoito. Então, você pode ser criativo na sua célula, usando tanto materiais que não dá para se comer, como coisas comestíveis. Você pode fazer ela em cima de um bolo. Então, fique à vontade. Eu quero que tenha muita criatividade na montagem dessa célula. Após a construção da célula, que você vai escolher qual que você prefere fazer. Lembra que eu falei lá atrás que as células são diferentes? Então, pesquisa na internet as células. Eu quero fazer uma célula muscular. A célula muscular ela é fininha e comprida. Eu quero fazer uma célula nervosa. Ela tem a opção de raizinha que sai dela como se fossem raízes saindo dela. Então, pesquisa a imagem na internet para você saber que tipo de célula você vai fazer. Está falando para fazer uma exposição. Infelizmente, nós não estamos em condições para isso. Então, essa exposição ela vai fazer por vídeo. Eu já expliquei lá na plataforma. Você vai montar a sua célula
e você vai gravar um vídeo seu com a sua célula, aparecendo você e sua célula, e dando essas explicações que estão aí, olha. Você vai explicar o que é uma célula, você vai tentar descobrir qual seria o tamanho dessa célula. Então, você pode acrescentar outras informações que você quiser sobre a célula que você escolher. Então, a sua apresentação vai ser gravada em vídeo para postar. Só que não dá para postar isso daí na plataforma, que por enquanto, eles até estão fazendo novas adaptações na plataforma, mas por enquanto, não, o vídeo ele é muito pesado. Então, não dá para a gente salvar e enviar pela plataforma. Então, esse envio ele vai ter que ser feito pelo WhatsApp, tá bom? Vai mandar lá no meu privado, mas não mandem por enquanto, tá bem? Só na semana que vem, no dia da entrega. Já faz a filmagem, deixa salvo no seu celular. E no dia você só me envia. Então, recordando aqui, você vai ter que fazer uma célula usando o material que você quiser. Pode usar sucata, massinha, tinta, papel, bala, bolo, pão, massa de pizza. Aí você vai... Na internet também tem várias sugestões. E depois você vai gravar um vídeo explicando o que é a célula, explicando todo o seu trabalho, fazendo sua apresentação, né? Através do vídeo, tá bom? Então, agora, baseado nessa explicação que eu dei hoje, né, da célula, suas partes, sua importância, o que ela é, nós vamos fazer até a página 10. Então, aí na página 8, ainda tem os exercícios resolvidos. Vocês têm exercícios para resolver na 9. E na 10 é o dialogando lá em cima, porque eu falei lá na plataforma que era para ir só até o número 15. Tá bom? Esse dialogando, eu gostaria que vocês colocassem as respostas dele no caderno. Esse a gente não vai fazer discussão, vai fazer a correção como se fosse dever. Tá bom? Então, vocês no caderno vão responder esse dialogando da página 10. Por que nós precisamos nos alimentar? O que acontece com os alimentos que nós ingerimos nas refeições? Ingerir é comer. O que acontece com esses alimentos dentro de nós? E terceiro, número 15, por que precisamos respirar o ar para sobreviver? Isso vocês podem até pesquisar na internet se vocês quiserem também. Tá bom? Então, nosso dever termina aqui. E lembrando que esse dialogando é para responder no caderno, tá bom? Mãos à obra, bom trabalho!